Vamos direto ao assunto. Se você quer montar sua oficina, sala de jardim ou espaço no jardim e este é seu primeiro vídeo, está no lugar certo, mesmo sendo o final da série. Não assista ao primeiro vídeo sobre construir a base ainda, pois este aqui traz dicas que eu gostaria de ter seguido desde o início. Com sorte, isso vai te ajudar a decidir que você pode fazer isso e como realizar o projeto. Dito isso, o mesmo aviso que eu dei no começo de todos os vídeos dessa construção continua valendo. Eu não sou um especialista. Isso não é um tutorial. Tudo o que eu espero fazer é mostrar a minha jornada e te dar um pouco de inspiração, caso você esteja pensando em seguir o mesmo caminho. Neste vídeo, vamos responder as principais perguntas que recebi na construção, mostrar os custos, quanto teria economizado fazendo diferente e o que considero importante. Vou contar como gostaria de ter agido diferente, os erros que cometi e o que acho que deu certo. Vale a pena assistir até o final, porque também vou contar quais ferramentas gostaria de ter tido. No final, vou revelar quais considero os verdadeiros heróis da construção, as ferramentas essenciais para mim. E não se preocupe, não precisa ir somando tudo durante o vídeo. Eu vou chegar ao final e vou te contar o valor exato do que eu gastei. O valor exato do que eu poderia ter gasto se tivesse economizado. E talvez, como um ponto de curiosidade, vou te contar exatamente quanto foi gerado através dos vídeos que foi destinado para a construção. Eu entrei nisso totalmente ingênuo e saí orgulhoso da minha conquista. Se você está pensando em fazer o que eu fiz, tem algumas coisas que eu acho que você deveria ter em mente antes de começar. Eu não fiz um plano. Bem, eu desenhei uma imagem do que queria construir e enviei isso para obter autorização para construir, o que na verdade levanta uma questão interessante que vou abordar em um segundo. Não fiz planos detalhados da quantidade de caibros 2x4 e chapas OSB necessárias. Eu fui comprando em etapas o que precisava para os próximos dias. Agora, isso até funciona, mas se você olhar para o que vai construir e conseguir calcular exatamente quanto material vai precisar para toda a construção, isso vai te ajudar, porque você pode ir a uma madeireira ou a uma loja de materiais de construção grande e ter poder de negociação. Você pode pedir um desconto por comprar em grande quantidade e eu não fiz isso. Avalie o que você vai fazer e como vai fazer. Procure por possíveis pontos de falha e certifique-se de estar preparado para saber exatamente como vai contornar esses problemas caso eles aconteçam. Eu tive um problema enorme no quarto ou quinto vídeo que poderia ter atrapalhado toda a construção. Não tenha orgulho de pedir ajuda. Muitas coisas que fiz deveriam ter sido feitas com 2, talvez 3 pessoas, o que teria sido mais rápido, fácil e seguro. E aí, numa dúvida, parafusos ou pregos? Escolhi parafusos por um motivo bem específico. Sou totalmente iniciante. Eu precisava de algo para unir as madeiras e que fosse confortável de usar, sabendo que é preciso considerar capacidades de cisalhamento. Mas eu gastei 357 libras em parafusos para toda essa construção. E isso me rendeu 5.100 parafusos. Considere a economia, já que pregos são bem mais baratos. Usei em algumas áreas, que explicarei depois. O próximo passo é observar o local onde está e onde pretende construir, além de analisar como levar tudo até lá. Agora, isso pode parecer bobo, porque muita gente tem acesso pelos fundos ao jardim. Vocês são sortudos, porque podem escolher comprar uma dessas estruturas para o jardim já prontas, pré-fabricadas. Vou te passar alguns custos de como isso se compara com o que eu gastei quando chegarmos ao final. Mas eu não tive essa opção. Esse foi meu maior ponto fraco nessa construção, tirando eu mesmo e minha falta de habilidade. O fato é que eu moro em uma casa geminada muito antiga, e eu mencionei antes a aprovação da prefeitura. O fato de ser tão antiga significa que ela é tombada, por isso precisei pedir essa aprovação, mas foi além disso. Por não ter acesso ao Jardim dos Fundos, algumas escolhas já estavam definidas para mim. Ao dar entrada na aprovação da prefeitura, tive que esperar 2 meses. E foi aí que cometi meu primeiro grande erro. Observei onde estava trabalhando e precisei construir onde era meu antigo galpão. Embaixo dele havia um piso, que presumi ser plano. Então, achei que poderia fazer um pouco de trabalho enquanto esperava a autorização da prefeitura. E fiz todo o piso ao lado para poder construir em cima. Por que escolhi fazer um piso? Porque acesso é o ponto principal. Não conseguiria construir a base do tamanho desejado no jardim de baixo, pois não havia acesso pelos fundos. Mas eu não perguntei a ninguém, não.
eu poderia ter economizado mais e teria uma plataforma mais estável para trabalhar. Mas com o azar vem a sorte, e a minha maior sorte é ter uma madeireira na esquina. Não vende tábua com borda natural, mas oferece muitos materiais de construção, como peças de madeira 2x4 e chapas de OSB. Então, fui lá enquanto esperava para a aprovação da prefeitura e fui recebido com conselhos amigáveis, úteis e prestativos de pessoas adoráveis. A flexibilidade que me deram ajudou a contornar a falta de entrada para armazenar materiais. Até gravei um vídeo das chapas e madeiras passando pela casa. Isso é para mostrar por onde tudo passou. E enquanto eu mostro isso para você, a outra coisa que eles me forneceram foram, primeiro, preços no mesmo nível dos da grande rede de material de construção onde eu comprava. Segundo, entregas flexíveis. Se faltasse material no fim do dia, eles entregavam na manhã seguinte. Eles podiam fazer várias entregas para certas quantidades de material. Então eu não precisava carregar tudo de uma vez e não ficava cansado demais para construir a oficina no mesmo dia. Absolutamente inestimável. Na verdade, vamos falar um pouco sobre como carregar isso, porque existem duas maneiras de fazer o que eu fiz, que é carregar todos esses materiais pela casa. A primeira opção é criar uma alça improvisada para carregar chapas. Gosto disso porque permite manter o braço reto, apoiar a chapa de compensado e carregá-la com o braço estendido, segurando em cima com a outra mão. Isso é mais confortável que alguns vendidos online. Adaptei o meu para ficar mais largo e poder carregar uma laje de cada vez. Agora, vamos aos vídeos e passar por eles rapidamente. A partir de agora, assistindo aos vídeos, você terá muito mais detalhes do que estou passando agora. Então, a base vem primeiro. Já comentamos um pouco sobre o pátio. Tenho que dizer, isso deu muito trabalho. Remover 3 toneladas de terra, carregar 3 toneladas de areia, 3 toneladas de entulho e 43 placas de concreto para montar aquela base. Pensei que era o jeito mais fácil, mas se for tentar, considere que se não tiver acesso para mandar concretar a base, talvez possa misturar seu próprio concreto com uma betoneira pequena. Queria ter derrubado logo o galpão antigo e removido o outro pátio, pois quando cheguei lá, após conseguir a licença da prefeitura e demolir o galpão, o pátio não estava nivelado. Isso me deu algumas dores de cabeça que eu tive que superar, e teria sido muito mais fácil começar do zero. O total para sair do barro até o topo das lajes, 1.200 libras. Agora, eu fiz uma pequena pesquisa. Você poderia conseguir uma base desse tamanho feita para você, se tiver acesso e conseguir viabilizar, por cerca de 700 libras. Assim, já há economia imediata. No topo do pátio, construímos a estrutura de madeira. Essa foi meu primeiro contato com a montagem da estrutura. Os custos se limitaram à madeira, que consegui por um preço bem normal. Usei vigas de 2x4, placas de OSB e isolamento reaproveitado do galpão antigo, sem custo adicional. Quero dizer, neste momento, que os madeireiros a quem recorri não pediram nada em troca, e eu também não pedi nada a eles. Não há patrocínio, nem acordos especiais. A estrutura com vigas de 2x4, OSB, almofadas de borracha e membrana impermeabilizante custou 710 libras. A única economia é se o preço da madeira cair. Aprendi que no verão, além do EPI, é preciso cuidar da saúde durante a construção. Use chapéu, óculos escuros se houver revestimento metálico e cubra isso para evitar o sol direto e não se queimar. A crítica justa que recebi foi sobre as almofadas de borracha. Elas realmente elevam a estrutura o bastante para evitar apodrecimento e garantir circulação de ar embaixo? O principal motivo pelo qual fiz isso é porque eu não podia me dar ao luxo de levantar a estrutura a uma altura decente, pois perderia a altura total e, consequentemente, a altura do teto por dentro. Acho que fiz a escolha certa, mas só o tempo dirá. Vídeo 2. Montagem das paredes usando apenas madeira de 5x10 e parafusos. No entanto, houve um grande erro que cometi e que terá um enorme impacto no futuro, e ainda me causa dor de cabeça. Vamos deixar isso de lado por agora. O custo total, 1.000 libras cravadas. O que eu poderia ter economizado? Você pode espaçar bem mais as vigas do que eu fiz. Fui muito cauteloso por ser totalmente iniciante.
Acho que você poderia economizar 200 libras só nos materiais. Só para constar, se você tem paredes inclinadas e quer uma técnica simples, veja este vídeo. Sinceramente, desenhar tudo na base é das ideias mais inteligentes que já vi, embora não seja minha. Vou conferir. Veja o site dele, ele detalha tudo bem mais que eu. No vídeo 3, mostrei o revestimento das paredes e a instalação dos caibros. Agora, vamos falar primeiro dos caibros. Achei que peças de madeira de 5 por 10 serviriam, mas eu estava errado. As vigas do telhado medem 5 por 18. Se você está planejando um telhado sem suporte no meio, precisa consultar uma tabela de vãos. Você precisa verificar quanto peso próprio ela pode suportar sem ficar perigosamente sobrecarregada e potencialmente entortar no meio. Por causa da distância entre os apoios, usei vigas de 5 por 17. Um erro foi afirmar que as chapas de OSB precisam de espaço entre elas para a movimentação da madeira. Ouvi isso em algum lugar. Não acho que seja totalmente verdade, e realmente complica um pouco em todo lugar onde você vai deixar espaços entre elas. E também, se você reparar como coloquei as vigas com esses suportes de aço angulados, eu coloquei em todos os lados, em vez de colocar só de um lado de cada uma das vigas. Acho que eu poderia ter economizado não só 50 suportes, mas também 400 pregos. E ao martelar, isso poupa muito esforço do braço. O custo total dessa parte, 1000 libras de novo. Agora, existem maneiras de economizar bastante nisso. Não é só tirando os suportes. Você poderia economizar um pouco da madeira, porque, de novo, eu coloquei as minhas bem próximas umas das outras. Além disso, não sou especialista, mas já vi muitos construírem isso sem o OSB externo. Eles vão direto das madeiras de 5 por 10 para a membrana respirável e o revestimento, o que já basta de estrutura para eles. Então, a economia aqui é bem grande. Você poderia economizar 387 libras no total se optasse por uma rota totalmente econômica. Agora, vídeo 4, esse é um dos meus favoritos. Esse é o telhado. Isso foi um teste, mas há outras coisas neste vídeo, não só o telhado de borracha. Então, vamos voltar a isso mais para o final. A primeira etapa do telhado é cobri-lo com OSB. Isso funcionou surpreendentemente bem. E a membrana respirável ao redor me dá muita confiança de que deixei isso impermeável e o mais à prova de umidade possível. Isso foi fácil. Grampeador é só rotina. Colar a fita sem problema nenhum. Da mesma forma, com o forro do beiral e as testeiras, basta seguir a ordem certa para ser um trabalho fácil e simples de deixar bem acabado. Mas o maior ponto de interesse naquele vídeo foi o fato de que eu fiz o telhado em um calor extremo. Bem, calor extremo para o Reino Unido. Toda a cola seca mais rápido, tudo fica mais difícil e eu consegui colocar todo o telhado em 28 minutos. Não porque eu seja bom nisso, mas porque eu precisava. Os rolos quebraram. Eu colei meu joelho no telhado e acabei espalhando muita cola com a mão, o que nem tudo foi capturado no vídeo. O que eu diria é que se você for fazer isso, primeiro é um trabalho para 2 pessoas. E não é só pela ajuda, é pela segurança. Se eu tivesse caído daquele telhado em qualquer momento, não teria ninguém para saber que isso aconteceu e isso foi uma besteira. Não tenho dúvidas sobre minha decisão quanto ao telhado e à borracha. É uma das formas mais caras, mas de boa qualidade, e não tenho nenhuma afiliação com marcas de borracha para telhado. O produto é excelente e o vídeo de orientação incrível. Cada parte desse processo parecia que eu já tinha feito antes, por causa da pesquisa que eu fiz antes de instalar aquele telhado. Foi aí que surgiu o problema, ao decidir fazer isso num dia quente. Agora, você pode escolher um caminho mais barato, mas quero registrar que eu não faria isso. Essa é a única área em que não economizaria. Eu compraria 2 de cada ferramenta para instalar o telhado de borracha, assim se uma quebrar, já tenho outra ali para continuar o trabalho. O custo total antes das economias era de 1.370 libras. A economia, você pode dispensar o forro do beiral e as testeiras se for trocar só o telhado. Bem, telhas onduladas de betume, plástico ondulado, metal ondulado, asfalto, qualquer um deles vai servir. Você poderia economizar tecnicamente 570 libras do seu orçamento. Em seguida vieram as janelas e as portas. Ao fazer a estrutura inicial das paredes, posso dizer que foi aí que tive um problema significativo com as portas. Eu queria portas prontas. Ao fazer a estrutura, coloquei uma verga grossa de 2 por 6, achando que precisava suportar o peso sobre o vão duplo. Percebi depois que foi um grande exagero.
quando há limitação de altura, se eu usasse só vigas de 2x4, que já serviriam, economizaria alguns centímetros. Esses centímetros são importantes porque eu poderia ter comprado uma porta pronta, sem gastar uma fortuna. Eu decidi não ter janelas que abrem por quê? Bem, você vai ver em um segundo, mas eu não estou usando elas como janelas. Elas estão ali pela estética e para valorizar na hora de vender para outra pessoa. Fui online, encomendei vidros no tamanho que queria e em umas 2 semanas chegaram. São fáceis de instalar, relativamente baratas. O custo total das portas e janelas foi de 900 libras. Admito que fazer portas e janelas sozinho foi onde mais economizei, mas poderia ter economizado ainda mais. Aqui está o ponto. Essa parede inteira agora é minha parede de French cleats e serve de armazenamento. Esse é o fundo das gravações e eu não queria colocar muito armazenamento. Essas são as portas. Então, esse lado, sendo as janelas, teria sido um ótimo lugar para ter mais armazenamento. Quando você grava qualquer coisa, precisa ter uma luz consistente. Então, eu bloqueei elas com painéis de isolamento acústico para aumentar o isolamento sonoro, mas também para evitar qualquer variação de luz. Eu deveria ter removido as 2 janelas próximas e colocado uma parede de armazenamento, o que economizaria 200 libras. Essa seria a economia. Porque aí passamos para a etapa 6, que é o revestimento. Eu comprei madeira tratada para toda a parte externa. Toda a parte do revestimento me custou 1.221 libras. A economia é que se você não usar madeira tratada, não usar madeira e substituir por algo como o que a Badgers Workshops fez, que ficou lindo, que é as chapas onduladas de betume, você pode economizar cerca de 600 libras só no revestimento. Então assim você já tem a oficina pronta. Eu precisei ir um passo além. Eu precisava terminar o interior e precisava caprichar no isolamento. E não é só por causa das mudanças de temperatura. Eu moro em uma vila onde as pessoas ficam bem próximas ao meu jardim. E eu preciso tentar controlar o barulho, não só entrando, mas também saindo. Mas eu cometi um grande erro. Eu não me arrependo de como isolei o telhado. E fiz isso de uma forma meio híbrida. Eu peguei essa ideia de outras pessoas, mas eu fiz furos para ventilar ar fresco no espaço que eu tinha deixado. Não faça isso. Não precisa. Tudo o que você está fazendo é colocando ar frio em uma área onde deveria ter ar quente, que deveria manter o cômodo aquecido. Outra grande lição: ao assistir ao vídeo, limpe o espaço e tudo antes de iniciar qualquer isolamento ou colocar chapas de compensado na parede ou teto. Porque se você tiver todas as suas coisas aqui dentro, é um verdadeiro pesadelo e vai dobrar o tempo que você leva para fazer isso e dobrar o esforço necessário para concluir. O custo total do isolamento e de todo o interior, com todas as placas de madeira compensada nas paredes e tudo mais, ficou em 2.000 libras. Se você retirar detalhes como fita acústica e lã de rocha mais grossa, trocando por placas de poliestireno para economizar no isolamento, pode facilmente economizar 500 libras em tudo o que fiz. Eu gastei 1.500 libras para fazer toda a fiação. E isso incluiu o cabo blindado até a casa, o quadro de fusíveis que tenho aqui, o interruptor geral para toda a parte elétrica, os spots no teto e eu nem lembro quantas tomadas duplas. São cerca de 15 a 20 tomadas duplas em todo o espaço, incluindo no teto. Antes de encerrarmos com resumos totais e custos, vamos falar dos heróis dessa construção. Já falei dessas luvas. Elas ajudam a carregar objetos, dando uma aderência que faz você se sentir 2 vezes mais forte, segurando um saco de areia. Não use elas com suas ferramentas elétricas. Não recomendo usar luvas com ferramentas elétricas. Para carregar, levantar e transportar, são ótimos. Se escolher parafusos, use uma parafusadeira de impacto. Elas são incríveis. Se for comprar uma parafusadeira de impacto, adquira protetores de ouvido, porque ela faz muito barulho e parece ficar ainda mais barulhenta quanto mais você usa. Eu não esperava usar minha tupia e serra-sabre, mas a serra-sabre é excelente para trabalhos pesados. Ao cortar as janelas, foi incrível! A tupia para acertar as bordas das janelas, as bordas do telhado. Não percebi que usaria a fresa de corte rente neste projeto, foi uma surpresa e uma alegria. Serra circular e esquadro rápido são essenciais para cortar 2x4. Deveria ter comprado algumas ferramentas. Joelheiras. Durante todo esse trabalho,
meus joelhos imploraram por joelheiras. Arrume uma plataforma para você, fique bem estável, firme e seguro. Vamos somar isso rapidamente. Total antes da parte elétrica, 9.300 libras. Com a parte elétrica, 10.800 libras. Adicionando os parafusos, 11.177. E esse é o custo total da construção do barro ao telhado até o interior. 11.177 libras. Se você economizar e seguir um caminho mais econômico, 8.322 libras. Agora, se você está fazendo suas comparações, isso é 4,8 metros por 3,6 metros por 2,5 metros. Pesquisei rapidamente online para saber quanto custaria pagar alguém por esse trabalho. Se você optasse pela opção sob medida, que é o caminho que eu teria que seguir, então para o mesmo tamanho e especificações semelhantes, 22.000 libras até 47.000 libras se você adicionar alguns detalhes sofisticados. Se você comprar pré-fabricado e mandar entregar e montar no local, de 22.000 libras a 28.000 libras. Então, no geral, metade do custo e muito trabalho, mas um trabalho muito gratificante, além de 8 vídeos. E 8 vídeos não é pouca coisa fazer 8 vídeos. 8 vídeos geraram até agora 259.000 visualizações, eles me trouxeram quase 2.000 inscritos. Eles geraram uma renda de 1.100 libras com receita de anúncios. Isso não conta tudo, pois 2.000 novas pessoas se inscrevendo para fazer o mesmo ou assistir vídeos no meu site geram um efeito cascata em outros vídeos. Eu me sinto incrivelmente satisfeito, mas também fico muito feliz que a comunidade me incentivou durante essa construção. Se você ainda está aqui, assistiu e esse é seu primeiro vídeo, está decidindo se deve fazer isso? Eu não comecei com muitas habilidades em construções grandes. Eu não entrei nisso com nenhum planejamento. Então, tudo o que posso dizer é que se você for como eu, você deve fazer isso. Se você for mais habilidoso do que eu, você definitivamente deveria tentar. Mas aprenda com meus erros e, com sorte, se inspire no que você vê e no que vai ver nos próximos vídeos. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado. Se você gostou, por favor, clique em curtir e se inscreva. E uma coisa nova que vou pedir para você fazer. Se você gosta de blogs, se gosta de recomendações de ferramentas, também tem um link para o meu site ali embaixo, que está começando a receber cada vez mais conteúdo. Dá uma olhada. Mas, acima de tudo, se você gostou deste vídeo e quer começar a construir, aqui está um link para o primeiro. Se você ainda não tem certeza, aqui está um link para o resumo acelerado de toda a construção. Espero que tente e tenha gostado do vídeo. Te vejo lá, obrigado por assistir.